Olá, boa noite. Começando mais um Verbalize em clima de Rondônia Rural Show, a maior feira de inserção tecnológica do norte do país, recebendo convidados de todo o Brasil e de fora do Brasil também. Fora do Brasil também, é uma feira linda que movimenta a nossa cidade. Os hotéis Lotados. O ano inteiro já não tem vaga mais, né? Verdade. Todo mundo já se programa para vir para a Rondônia Rural Show, que movimenta, traz muita gente. É bom para a nossa economia, é bom para nós também. Muito bom, até porque a última edição movimentou mais de 3 bilhões em negócios. Recebemos aqui, gente, mais de 200 mil visitantes e hoje contamos com mais de 600 expositores. Olha, isso gera muitos dividendos à nossa economia e é muito importante a gente valorizar essa feira, prestigiar, até porque é palco de grandes negócios. Com certeza. E quando é coisa boa, a gente traz para o Verbalize. E falando em coisa boa, eu quero fazer e pedir para você fazer algo que é ótimo. Excelente. Curtir o nosso canal. Curtir, se inscrever, pega esse link aí, mande para os seus vizinhos, para os grupos de família, de amigos. Aproveite, ajude esse canal a crescer, faça parte dessa comunidade que só tem coisa boa para fornecer para você. Mande para os amigos, inimigos, só de pirraça você manda para aquele seu inimigo. Curte aí, se inscreva aí e vai dar tudo certo e vai ser show de bola para nós. Gente, nós vamos resgatar um pouco da história de Ji-Paraná, sabe, em sua essência. E para falar dessa essência maravilhosa de Ji-Paraná, do jornalismo brasileiro, do jornalismo que começou aqui em nossa cidade, como foi essa transformação, sabe, resgatar um pouco das histórias, nós estamos recebendo aqui um dos maiores escritores de nossa cidade, também um dos maiores comunicadores do estado de Rondônia, jornalista e escritor mineiro, que está aqui com a gente, o nosso querido Cabra Bom, completou 60 aninhos há poucos dias, Jair Ardu. Boa noite. Seja bem-vindo, Jair. Boa noite, Wilson. Boa noite, Elisângela. Bom estar aqui, bom estar nesse espaço de vocês de informação e de inovação, né? Isso é muito importante. Muito obrigado pelo convite. E vamos aí falar um pouquinho da nossa história. 60 aninhos muito bem, bem vividos, né? Eu diria que sim. 60 anos de histórias. E cada vez mais me traz essa consciência de você estar aqui e poder falar. E acompanhar os fatos, Wilson. Você falou agora, por exemplo, da Rondônia Rural, mas ela começou muito timidamente ali no Gerivaldão. Né? Com a FEComindi, se eu não me engano. Não, ela veio para ser específica, ela sempre foi. Mas foi no Gerivaldo mesmo. Pois é, a idealização do Anselmo, de Jesus, né? E você vê, e é bom estar aqui e lembrar, olha, começou assim. Com quem começou, né? Com quem começou, porque é importante você fazer isso. E esquece esse começo. Verdade. Que realmente as pessoas iam e não teve muito público, as pessoas estavam muito voltadas para a agricultura familiar, né? Tinha alguma questão de inovação, mas digo, nós somos uma espécie de jardineiros, né? É a questão de colocar semente. E a semente foi, e olha o que ela está agora. Essa transição foi muito bonita, né? Gerivaldão, Parque de Exposições e agora o Centro Tecnológico Condeci Hack, né? Ganhou uma proporção assim inacreditável. Pois é, então, e pouca gente sabe que aquela área adquirida pela prefeitura tinha uma outra finalidade, mas essas pessoas são muito visionárias. Eu acho que os empresários, políticos, Rondônia Rural. E também foi muito tímida, muito improviso, né? Uma área rural, e a tendência é ir melhorando ano após ano. E digo, qualquer projeto que tenha de tirar a Rondônia Rural de Ji-Paraná, ele não é coerente, porque aqui é o centro, as pessoas chegam melhor daqui, não só de Rondônia, mas do Mato Grosso. Sim. Também. Então, a Rondônia Rural, para Ji-Paraná, ela é essencial. Pode-se fazer até qualquer outra feira em Porto Velho, nos meus moldes, mas a Rondônia Rural, ela tem que permanecer em Ji-Paraná. Ela nasceu aqui. E a cada ano você percebe que ela vai evoluindo, né? Sim. Na questão da estrutura, por exemplo, as primeiras edições em que a gente trabalhou lá, a gente percebia uma dificuldade muito grande com energia, com água. E a cada ano você percebe que vai sanando esses problemas. Isso é muito bom, porque aí movimenta mais, as pessoas têm interesse de estar lá, de participar da feira, e cada vez mais empresários participam, né? E vai só aumentando. É interessante que na edição do ano passado eu fui distribuir abanadores e eu nunca quis ficar naquela função só de distribuir. De onde são aquelas pessoas? Que para mim que
conheço a cidade e conheço as pessoas também, né? É interessante assim, eu sei que essa pessoa não é de Ji-Paraná. Então você perguntava, gente do estado inteiro mesmo, vocês não tenham dúvida, gente do estado inteiro que nos dá o prazer, a satisfação de estar aqui em Ji-Paraná. Naqueles dias, então, Ji-Paraná é realmente, como sugeriu o ex-presidente da Câmara de Ji-Paraná, a capital do agronegócio, o Nilton César Rios, ele fez um projeto, então era realmente a capital do agronegócio. A gente fala de pessoas que migraram de outras regiões para cá, você veio de Timóteo, Minas Gerais, para Ji-Paraná. O que te acolheu nessa cidade, o que te despertou nessa cidade para você realmente deixar as raízes fincadas desse solo de terra fértil? Timóteo, eu acho que quando as pessoas, uma vez eu estive lá, eu falei, olha, eu vou lá para minha cidade, né, que é Ji-Paraná, né, vontade imensa de voltar. Ô Wilson, aí a pessoa me diz assim, não, sua cidade é aqui. Eu disse, não, minha cidade é Ji-Paraná. À medida que você sai de um lugar e você é acolhido, eu gosto de frisar sempre isso com as pessoas que me ouvem. Cidades são pessoas. Cidades são pessoas. Eu gosto de sair e ir cumprimentando pessoas, às vezes a pé. Eu vou cumprimentando pessoas. Olha aquilo ali, e vou tratando e vejo isso. Então, cidades são pessoas. Timóteo realmente dá uma certa saudade, mas estando já há quase 40 anos aqui, é muita coisa. Então, é muita coisa que a gente vive já tomou aqui. muita água desse machadão, então. Realmente, até porque quase afoguei. Realmente, já ali as frequentou pessoas muito lá também. Então é interessante porque você realmente se envolve com tudo aqui. A partir do momento que eu fui descobrindo, na verdade redescobrindo, porque eu já tinha feito, eu estudava num colégio que tinha uma emissora de rádio também, né, rádio educadora de Coronel Fabriciano. Então a gente fazia algumas coisas lá, ia participar, e eu via aquelas pessoas falando, sabe? Achava muito interessante. Aliás, é interessante dizer que um dia vocês convidam ela para vir aqui, a Elina, da Pemasa. A Elina é uma graça. Ela é de Timóteo também. Já são mas, então, nesse processo todo, eu fui entendendo o que é ser esse cidadão do Norte. Esse cidadão do Norte, e você faz assim, mas não faltava. Então, eu acho que eu comecei a entender o que é Ji-Paraná, como é que veio, como é que surgiu isso aqui. E realmente, se a gente fosse contar, nós temos já uns quase 150 anos só de começo. Né, só de começo, porque você tem exploração aqui da primeira fase da borracha, bem lá antes, já no fim do século XVIII. Mas isso é o que fascina, sabe? Porque as pessoas que são pioneiros aqui teve que abrir picadas, né, para fazer os seus... Foi muita picada naquele tempo, né? Sim. Picada de pelo longo, acho que era muito assim. Mas esse era o processo de você abrir. Agora você imagina quando as pessoas entraram aqui, não tinha nada, e aquela coragem das pessoas. Eu estou falando isso... E era um sonho, né, de enriquecer com as terras também, né? Mas estou falando um pouco antes ainda, Elias, não é já nessa década de 60, 70, não. Pouco antes, as pessoas que vieram aqui em Ji-Paraná, por exemplo, você tem essa fase da borracha, depois ali na década de 40 você tem um pouco do diamante, né? Eu tive o prazer de conviver com um amiguinho, né? Ele me falava muito da história, e ele sempre dizia, quando ele morava ali perto da beira do rio, ainda, né? Ele falava Ji-Paraná. Depois é interessante as pessoas saberem disso. Assim, o Ji-Paraná ainda tem diamante. Tem. Que é o Rio Machado. Que é o Rio Machado, né? E por que dessa transição de Paraná para Machado? É interessante. Então vamos pegar pular isso aí, já vamos. Não, mas o Rio sempre foi Ji-Paraná. Sempre foi Ji-Paraná. Gi com J ou Gi com G? O Gi com I e não com J. Esse vocábulo de um tronco da língua tupi, ele é ponta, pontudo, não necessariamente machado. Na minha pesquisa, ele não aparece como machado. Mas as pessoas foram fazendo uso disso e realmente ficou o Rio Machado. Mas, na verdade, é ponta, pontudo.
né, que seria uma espécie de lança ou alguma coisa, mas depois as pessoas foram colocando machado e ficou pelo domínio público. Mas voltando, o rio sempre foi. Se você for olhar nos mapas, ele sempre figurou como Rio de Paraná, com GI, certo? Fato. E as pessoas sempre trataram o Ji-Paraná como Ji-Paraná. Por isso que eu falei da história do amiguinho, ele olhava assim e dizia que no Ji-Paraná ainda tem diamante. Há uma questão de você hoje saber fazer a lavra, mas independente disso. E o que acontece? Aí a gente teria que ir um pouquinho, porque Rondônia é de 43. Na verdade não é Rondônia, né? Território Federal do Guaporé. Há uma história tão curiosa que Território Federal do Guaporé, que o nosso hino, Céus de Rondônia, antes era Céus do Guaporé. Eles só trocaram o nome. Mas vamos lá. Aí em Rondon não aceitou, porque o que eu vou falar tem a ver com o Ji-Paraná. Rondon não aceitou a homenagem que se faria. E olha, indo um pouquinho atrás, isso já tinha sido proposto por Edgar Roquette Pinto em 1912, quando ele fez uma exploração aqui. E ele fez um livro chamado Rondônia. Por incrível que pareça, quem tem esse livro sabe que o livro Rondônia não fala nada de Rondônia. Quem um dia comprar em Pinto, não tem nada de Rondônia. É uma pesquisa antropológica que ele fez seguindo o traçado da linha, né? Rondon já estava fazendo a instalação saindo de Cuiabá até é que tudo era Mato Grosso aqui, né? Mas até Santo Antônio, mas ainda não se falava, mas já havia essa proposta. E ele achou que essa área de transição, Cerrado, Floresta Amazônica, onde é Rondônia, ele merecia um nome, né? Então ele falou assim, terras de Rondônia. E ele fez um livro chamado Rondônia, mas o livro Rondônia não trata absolutamente nada, nem da criação do território federal. Absolutamente nada. Então, quem comprar um livro Rondônia, ele vai ver unicamente... Longe da sua essência, então? Não, ele propôs... O Roquette Pinto, ele foi fazendo contato com essas populações nativas e ele foi fazendo vocabulários, ele foi fazendo desenhos, né, dos utensílios que eles faziam. Mas vamos lá, em 43 o Rondon não quis porque ele não queria essa homenagem de Getúlio Vargas. Seria Território Federal de Rondônia. Passou o Território Federal do Guaporé. Então, só em 56 que houve a mudança para Rondônia. Mas vamos ver. O que ocorre é que em 45 eles resolveram fazer uma mudança nos distritos. Em 45 eles criaram, no dia 17 de abril, o distrito de Rondônia. Aí você, mas não seria território de Rondônia? Não. Ficou o Território Federal do Guaporé com o distrito chamado Rondônia. Esse distrito, com o tempo, ele foi perdendo área. Mas é onde nós temos a primeira homenagem para Rondon, que é o distrito de Rondônia. E foi perdendo áreas até a gente ter mais ou menos uma área que seria equivalente hoje a Jaru, a Pimenta Bueno. Daí nós temos a primeira homenagem e a gente foi só perdendo área até ser só distrito de Rondônia. Caramba. Até 77 era distrito de Rondônia. O que houve? Por isso que eu te falei que em 56 as pessoas já tinham aqui a cidade o distrito de Rondônia. Eu conversei com a professora Beata, que é a professora Beatriz Ferreira da Silva, e ela dizia, não, eu sou a primeira professora de Rondônia. Ela falava Rondônia. Mas em 1960, quando você abriu a BR, porque até 1960 as pessoas tinham que vir para cá somente pelo Rio de Paraná. Não tinha outro caminho. Nossa. Então, só tinham que vir para cá. Então, esses que vieram, esses pioneiros, eu posso falar tipo Raul Espanhol, que já esteve aqui, e outros mais, Abel Neves, esses vieram só de Batelão. Batelão é aquele barco, Elis, que você tem que subir o rio, tá? Você não está descendo o rio. Você pega lá no Madeira e vem subindo. Ali em Tabajara tem uma cachoeira, caramba, casualmente chamado de dos mortos, porque as pessoas iam, mas você vinha subindo o rio e com aquela vara, assim, por isso que você vai fazendo ali, chamado de batelão. Então as pessoas vieram aqui. Quando abriu a BR, as pessoas ficavam em dúvida, você tem para onde ir para Rondônia? Porque já em 56 já tinha
tornar do território federal de Rondônia. Então as pessoas passaram a fazer uma certa confusão. Não, eu estou indo para a Vila de Rondônia, não está indo só para Rondônia, está indo para a Vila de Rondônia. Então daí veio... Que seria o distrito. Que seria o distrito de Rondônia, o distrito de Porto Velho. Passou a ser Vila de Rondônia. Passou a ser para você diferenciar, facilitava muito. Rondônia, Você está indo para Rondônia. Mas como é que era mais bem estruturado, para a época, claro, né? Então as pessoas estavam vindo para o distrito de Rondônia. Então, o que eu falei para vocês é interessante, assim, muito rapidamente, é bom a gente saber a nossa origem. Até que é interessante, só para encerrar esse assunto, em 77 você teve Vilhena, Pita Bueno, Cacoal, distrito de Rondônia e Ariquemes, porque só tinha 2 municípios até então. E todos ficaram com o mesmo nome, menos o distrito de Rondônia, porque eles não acharam interessante você ter uma cidade chamada Rondônia, no território federal de Rondônia. E havia a ser a mesma confusão. E também não poderia chamar de Vila de Rondônia. Aí se falou, muitos falam que se fez um plebiscito, mas quando o Assis Canuto já chegou e já havia falado para o coronel Humberto da Silva Guedes, vamos fazer uma homenagem para o Rio, porque todo mundo começou a puxar, por exemplo, poderia chamar aqui, Timóteo do Oeste. O cara não estava dando uma ideia. E veio a homenagem ao nosso Rio-Mãe, o Ji-Paraná. Então, como havia uma certa dúvida sobre a grafia do nome, então mandaram para lá com J-I. Não, mas é com P minúsculo ou com P maiúsculo. Vale o que está na certidão de nascimento. Então, que é a lei federal 6448. Eu não gosto de ficar essa coisa assim, que as pessoas ficam citando lei assim. Tinha um ex-vereador que tinha um hábito muito de ficar citando leis e você tinha que buscar. Mas vale o que está ali. Se está certo ou errado, porque mas vale o que está na sua certidão de nascimento. É com W. É com W. E não é o Wilson. E não é o Wilson. Não é o pouco da história. Então, Ji-Paraná se tornou Ji-Paraná por causa do nosso Rio-Mãe. Né? Que legal. Por causa do nosso Rio-Mãe, e a gente vai entendendo. Eu pergunto, Elis, para alguns estudantes, e olha que não precisa ser muitos estudantes, não, até os mais antigos também. Alguns não sabem porque Ji-Paraná tem o nome de Ji-Paraná. Então, é só única e exclusivamente por causa do nosso Rio-Mãe. Né? Então, os estudantes de hoje estão a lenda, né? Pergunta o último vídeo do TikTok. Pois é. Eu vejo que a gente vai ter que lidar. Eu acho que não há mais nem menos. Cabe a gente ir atualizando. Por isso que eu agradeço esse convite de vocês, da gente poder falar um pouquinho, né? E eu comecei a tratar disso junto, porque o João Vilhena, que é muito antigo aqui, não antigo, né, mas um pioneiro na comunicação, pioneiro, né? Então ele me passava algumas informações, né? E sobre Rondon, o João me passava algumas coisas. Eu falei assim, João, mas quando é que o Rondon passou por aqui mesmo? Né? Foi 12, ele não sabia, mas eu vou ver. E Rondon tem muita literatura. Todo o acervo da Comissão Construtora, ele está no Museu do Índio. É muito fácil de consultar. Né? Então, é só buscar as informações que a gente tem. Mas hoje, só para... a gente vai tratando disso, e eu vejo que tem algumas pessoas também já buscando a história, tratando da história, né? Eu vejo, não são muitos, mas... Eu tenho uma dúvida, daqui a pouquinho eu vou perguntar para ti sobre a questão da implantação da linha telegráfica, né? Dizem muitos aí, mas você vai responder daqui a pouco, que o Rondon ele veio para implantar a linha telegráfica. Antes dele finalizar, já havia comunicação no estado, no sistema o qual ele estava querendo implantar. É fato, é boato, é verdade, é mentira? Você fala daqui a pouquinho, porque agora a gente vai falar da Implemac. Gente, começou o Rondônia Rural Show e a Implemac está presente no Centro Tecnológico Bandeirantes Hack. Olha, com equipamentos de tecnologia de ponta, multimarcas, para você investir.
Você que é do campo aí, que está querendo tecnificar a sua lavoura, melhorar a sua produção, a Implemac é a melhor opção, melhor solução aí para os seus negócios. Você que é do agro, não pode deixar de passar lá no stand na Rondônia Rural Show da Implemac. Descontos imperdíveis, olha, preço muito abaixo do mercado, até porque nós estamos em Rondônia Rural Show e você tem que desfrutar do menor preço da cidade. Durante 5 dias, do dia 20 ao dia 26... 26 ou 25? 25. 25. Você tem, assim, descontos para você comprar muitos equipamentos, seja para o campo ou para a construção. Se você é da construção, ferramentas tem aí de várias marcas para você. Você não pode deixar de visitar a Implemac na Rondônia Rural Show. Implemac, presença garantida em mais de 50 anos de história em Rondônia. Estamos aqui com o querido Jarardu. Daqui a pouquinho a gente vai fazer outra descoberta. Que não existe Jardu. Mas vamos para a linha... Essa história é curiosa. Vamos para a linha telegráfica. O que é verdade e o que é mentira nessa situação, Jairo? O fato é o seguinte, esse trecho da linha telegráfica, ele começou ali por volta de 1907. A ideia, na verdade, o 7 foi o começo de você fazer uma certa estruturação. Porque ela ia de Cuiabá a Santo Antônio. Não havia Porto Velho ainda, né? Então, mas muito incipiente, né? Embora... O que vocês têm a respeito disso? Em 1909, Rondon realmente fez a exploração. Ele ia pessoalmente, ele ia fazer a exploração para verificar o traçado. Depois eu falo sobre o traçado, se der tempo aqui. Mas o que ele fez? Em 1909, ele fez o traçado dessa parte aqui, que seria ali próxima à Vilhena, né? Porque ele fez de 7 a 9, ele fez esse traçado do Mato Grosso até próximo, porque nós não tínhamos ainda o território federal de Rondônia. Então, só para você ter a ideia, então era só a área. Então, até então, antes dele chegar a Vilhena, que já é essa transição para floresta amazônica. Então, aqui ele fez em 1909, foi aonde ele realmente passou e ele determinou, quando ele encontrou seringueiros aqui, nessa área mesmo de confluência, do encontro dos rios de Paraná e Urupá, ele já determinou que aqui seria instalado essa linha, uma estação telegráfica. Não havia o nome ainda, mas ele já determinou aqui sim, por quê? Já tinham pessoas aqui. E é interessante que você fala, em parte é verdade. O telégrafo de Rondon era o telégrafo de fio. E já em 1911, então estou te falando que a construção, o término dela é em 1914, 14 de dezembro de 1914. E também tem uma outra data muito importante, porque foi feita a inauguração, o término dela, aqui na Estação Telegráfica Afonso Pena. Depois que ele foi para Santo Antônio, e lá, em 1º de janeiro de 1915, ele fez a inauguração oficial. Mas vamos voltar ao que você está querendo saber. Nesse trecho ali, entre 1911 e 12, ele já pensava que poderia, ao invés do telégrafo do fio, fazer do telégrafo de rádio, por ondas. Então, não necessariamente o telefone. Então, por isso que a comissão construtora da linha telegráfica do Mato Grosso ao Amazonas, ele não foi para o Amazonas, porque não seria conveniente mais você fazer esse modelo de construção com fio, que você tinha que fazer uma série de coisas, porque quando você faz uma estação e você coloca a antena, seria muito mais prático do que você vir de derrubar a floresta, você fazer 20 metros de um lado, 20 do outro, e isso só para passar a rede, os postes. Então, em parte, está correta a brincadeira, mas era o modelo, a opção seria pelo telégrafo sem fio. Já o rádio, né, que você faz, mas não necessariamente o telefone. Mas se demorou muito. Mas o que se tem aqui de Rondon, esse pioneirismo, você manter essa fronteira aqui, essa fronteira noroeste do Brasil, já com pessoas, você fazer essa implantação. E ele era um militar muito focado, era um positivista muito focado nisso. E é interessante, Wilson, que em 1960, quando se falou a respeito da construção da BR-29,
a decisão de Juscelino Kubitschek, junto com o ex-governador Paulo Nunes Leal, se pensou em fazer a abertura da BR. Decisão de Juscelino. Juscelino já tinha feito tanta coisa, inclusive Brasília. Ele ia sair já em 61. E ele decidiu, em fevereiro, fazer a abertura da BR-29. E em abril começaram os trabalhos. Só que antes eles tinham que fazer a topografia para saber de onde ela começaria e por onde ela passaria. Eles não tinham tempo, para fazer tudo isso. O que eles fizeram? Seguiram o traçado da linha telegráfica. Gente, é muita um trabalho curiosidade. Importante, né? Se não houvesse isso daí, não teria dado essa possibilidade. A estação Presidente Pena, tinha tudo. Portanto, aonde tinha estação telegráfica, eles resolveram passar paralelo com a BR-29. Hoje a BR-264. Né? Serviu de norte. Justamente. Não havia tempo para fazer toda a topografia, porque você sabe que aonde tinha a estação telegráfica, tinha menos banhado, tinha menos rios. Então, aqui, já menos. Foi um indicativo, né? Não é que não tinha. Tinha sim, tinha menos. Mas eles seguiram o traçado da linha telegráfica. Era como se Rondon soubesse que aonde que ele implantou as estações telegráficas, a maioria se tornou município. Aí você pega Presidente Hermes, Presidente Médici, Vilhena, Pimenta Bueno, Cacoal não tinha estação telegráfica, mas Jaru, Ariquemes, tudo tinha estação telegráfica. E quando a BR resolveram passar, eu acho que, por ser mais viável, seguiu a linha telegráfica de Rondon. Gente, isso que é predestinação. Assim, caramba. Ô Wilson, eu gosto de chamar, porque você vê muito no Nordeste, as pessoas exaltando, fazendo estudos sobre Lampião, sabe? Uma coisa assim que eu não sei por que ainda as pessoas mantêm a memória desse bandoleiro sanguinário dessa forma. Do senhor Virgulino? Virgulino Mas me traz aqui algo, você me trouxe algo também à memória. Tem muita gente que fala que Rondon não foi tão santo como se prega, que não foi tão bom com os indígenas quanto se falam, né? Que para ele desbravar esse Eldorado, implantar a linha telegráfica, algumas coisas meio que fora da realidade também aconteceu. Isso teria acontecido? Também. É o senhor bonzinho Rondon ou o senhor mauzinho Rondon? Eu acho que é um pouco de tudo, né? Rondon era um homem muito severo. Então, ele não se furtava, por exemplo, de, às vezes, castigar alguma dessas pessoas que não cumpriam as ordens dele. Mas a frase dele, morrer se for preciso, mas matar nunca, essa é a ideia dele, né? É interessante que quando ele foi alvejado por uma flecha em Ambiquara, né? E acertou numa bandoleira, né? A bandoleira era aquela cinta que se tinha aqui para você segurar, e ele já disse, não vamos. Então, eu ainda não vi nada na biografia de outras pessoas que dissessem que ele conseguiu exterminar alguma comunidade indígena, né? Algum povo indígena. Eu não vi nada a respeito. Mas as pessoas criam isso, por exemplo, ele tem várias citações, né, da forma dele pensar, porque ele via dessa forma que o indígena tinha que permanecer onde estava. Mas eu acho que ele não tinha aquela visão ampla de que, à medida que você entra, você abre um caminho, você provoca impacto. A BR-29 teve muito impacto. Essa que nós passamos hoje, que nós chamamos de 364. Porque ela foi muito rápida a entrada dela, a abertura dela. Ela começou em abril. Em dezembro ela já estava praticamente pronta, ou pelo menos o desmatamento dela. E as pessoas já começaram a entrar ali, já de 61, começaram a vir para cá. Então, isso causou muito impacto. As pessoas que vieram aqui, houve um extermínio, mas eu acho que de Rondon, não. Mas a forma severa com que ele às vezes tratava os subordinados é uma questão questionável, mas era o que você tinha para a época. Mas a gente tem que pensar também que as pessoas dessa geração aí, eles eram rígidos. A gente tem como base a criação que nós tivemos. Não é, Jairo? Era justamente os nossos nesse pais, ponto. Por exemplo, não era café com leite, não, meu amigo. A taca era pesada. Era varada, era suja
mesmo. Pois cinta, é. era um negócio era diferente. Então, como é que você vai esperar uma postura de uma pessoa dessa década aí, lá, No começo de 1900, 1900, né? É. Como é que você vai esperar que a pessoa seja leve? Não, ele com certeza era muito duro, rígido, porque era a criação que ele tinha também. Até porque aqui não foi só construído por militares. Teve um apoio de alguns povos indígenas, até porque você precisava desse apoio mesmo para entrar, né? Não pelo trabalho, mas você tinha outras pessoas, outros trabalhadores. E quem é que aceitava vir para cá? Isso é interessante colocar, contextualizar isso. E Rondon fazia isso. Agora, quando a gente fala assim, a gente está vivendo de uma nova geração, quando você fala a respeito de educação, né? Então as pessoas falam assim, a gente quando aprontava, você sabia que ia apanhar, você sabia que vai apanhar, aprontava a si mesmo, e às vezes apanhava, depois você aprontava de novo e apanhava de novo, e não tinha muito aquela coisa de você ficar com raiva de pai, de mãe, de chamar conselho tutelar. Eu estou falando o seguinte, é aquela correção, não estou falando de espancar os filhos. Sim. Né? Você já apanhou, Jairo? Muitas vezes. Né? Muitas vezes. E você cara tem de uma cara de peralta. que era levado, hein? Sim, justamente, mas como não era permitido você ficar com raiva de pai e mãe, então você tinha que continuar. A nossa Tinha que educação continuar. é assim, né? Eu vejo que o tempo vai mudando realmente as pessoas. Então eu vim de uma época em que você pedia a bênção e você tinha que chegar e fazer. Talvez não tinha tanto carinho, não tinha tanta amizade, porque pai era pai, mãe era mãe, não necessariamente um amigo. Ou também nem sei se necessariamente nessa ordem. Mas o que eu tenho é isso. Eu vi uma vez uma frase do Paulo Freire, você dá a educação que teve, pelo menos você sabe onde isso vai dar. Ela não é aplicável. Não é aplicável. A gente não consegue dar a educação que recebeu aos nossos filhos. O contexto é completamente outro, né? Mas a gente tem uma ideia do que realmente pode fazer. Quando eu trato dessa questão em alguma escola, e você fala da história de Ji-Paraná, de Rondônia, a pessoa pergunta assim, como é que você sabe tudo isso? Pesquisando. Mas não é pesquisando só uma vez. Lendo, assim, essa questão casualidade. E contar aqui rapidamente para vocês. O seu Cosmo, na livraria Rui Barbosa, também é um pioneiro aqui, foi professor, né? Ele, a esposa dele, Dona Leda, meus sentimentos à família, a gente ter perdido essas pessoas. Ele tinha um livro chamado Rondon Conta a Sua Vida. E ele vendeu todo o material dele, né, após a morte, para uma pessoa. E essa pessoa me chamou e falou assim, olha, eu tenho um livro lá para você, hein? É? Tenho, sim. Estava lá nas coisas do seu Cosmo. Era Rondon Conta a Sua Vida. Um livro assim, mais ou menos assim, viu? Então eu fui lendo e realmente ali está toda a história dele, toda a história da comissão telegráfica, né? Que legal. Mas é interessante, só para a gente fazer assim, justamente eu recebi, o seu Cosmo mesmo não me presenteou, mas é como se ele tivesse deixado lá em algum momento. Agora, é interessante você dizer isso, que Rondon, aliás, Rondon não nasceu Rondon, tá, gente? Igual o Jairo Ardu não nasceu Jairo Ardu, mas Rondon só tinha o nome Cândido Mariano da Silva. E esse Rondon de onde veio? Era da família, materna, né? Para valorizar o passe? Não, acontece o seguinte, ele tinha um tio que o acolheu em Cuiabá e possibilitou a viagem dele para o Rio de Janeiro. E esse tio, né, ele tinha um homônimo. E ele resolveu... O quê? Um homônimo. Uma pessoa com o mesmo nome. Né? Eu acho que o nome do tio dele, esqueci, mas era uma coisa... E ele resolveu acrescentar, para fugir dessa pessoa que estava aplicando golpes lá em Cuiabá, ele resolveu colocar Rondon, que é o nome materno, de família materna. Mas o Cândido Mariano da Silva, ele não nasceu Rondon. E como esse tio quis adotá-lo, porque ele perdeu o pai e a mãe muito cedo, ele resolveu fazer essa homenagem ao tio, enquanto ele prestava o serviço militar no Rio de Janeiro, né? Participou também da Revolução da República, né? Ele resolveu fazer uma homenagem ao tio, acrescentando o nome materno de Rondon. Ele
acho que era José Mariano da Silva, bem, não vou me recordar rapidamente agora, mas ele não nasceu Rondon, ele quis fazer uma homenagem ao tio que tinha acrescentado também o nome Rondon, ele então ficou Cândido Mariano da Silva Rondon. E já hoje... não nasceu Ardu? Não nasceu Ardu. De onde veio esse Ardu, então? Era um... eu acho que essa coisa de querer incluir palavras novas, eu resolvi falar com alguns colegas já do ensino médio, hoje do ensino médio. Nome artístico. Não, na época não. Pode falar. Sim, vou valorizar o nome artístico. Não, mas eu não tinha, mas ela nasceu de um erro. Eu fui falar a palavra árduo, em vez de dizer que era muito difícil. Não, isso aí é muito... Não, é muito difícil poder ter dito isso. Mas eu quis falar árduo. E eu resolvi... Eu falei árduo. Não, isso é muito árduo. E tinha 2 Jairos na sala, então, para diferenciar um do outro, as pessoas começaram a falar isso assim de... Não, é o Jairo Ardu. Mas essa história... O veio de um erro de português. Estava no jornal A Palavra, numa segunda fase do jornal A Palavra, né? Ele já tinha sido lançado aqui em Ji-Paraná, ali nos anos 70. Mas em 90 eles resolveram ter uma nova experiência e eu contei para o editor João Nunes a respeito desse nome, né? Do que, assim, E ele ficou, e depois ele... parecia que é como se eu quisesse, eu só contei a história para ele, mas nunca imaginaria que eu poderia ser chamado de Jairo Ardu um dia. E ele passou a me chamar de Jairo Ardu. E pegou. Foi assim, uns chamavam, outros não. Era igual apelido naquele tempo. Foi, né? Então ficou uns poucos chamavam, outros não. Eu falei assim, acho que eu vou começar a usar assinar com a esse Jairo nome, Ardu. porque uns chamavam, outros não. Hoje é praticamente impossível tirar esse nome e de apelido a nome artístico. Qual é o seu nome, Jairo? Jairo Teixeira dos Santos, né? Mas é interessante que depois de Jairo Ardu, eu ganhei 2 prêmios de jornalismo. Falei assim, acho que eu vou ficar com esse nome. Porque valorizou o passo, né? Pois é, Wilson. Você precisa sentir um momento. Quando eu escrevi com esse nome, eu falei assim, será que vai? E como escreve o Ardu? É igual Ardu mesmo ou não? Não, é com A-R-D-U-L-L. Agora, também tem outra coisa. Uma vez eu estava vendo assim, um programa de TV, alguém se falou assim, não, o número 11 é muito forte o número 11. Eu falei, é? Aí eu coloquei mais um L. Eu nem sei se numerologia funciona assim, mas a crença é aquilo que você crê. Parece uma coisa assim redundante? Não. Se você acredita em alguma coisa, você segue. Por isso que eu escolhi para a minha carreira de jornalista e também de escritor, você trabalhar com a memória da cidade. Basicamente, eu faço outras coisas. Eu faço trabalho com assessoria política, mas eu nunca deixo de trabalhar isso. Por isso que contei rapidamente para vocês essa história da abertura da BR, perdão, a abertura da linha telegráfica, a implantação dela, a abertura da BR-29. Eu tenho um livro pronto chamado Dois Lados de uma Estrada, que conta a história do ponto de vista de um garoto seringueiro e de uma criança indígena. Que show! Porque o Abel Neves, esse Abel Neves homenageado pela Câmara Municipal. Justamente, que tem um busto dele lá, e eu também tive o prazer de conhecer. O Abel disse que quando a BR começou a passar, as pessoas saíam dos seringais para vir ver carros, que não conheciam, muitos não conheciam, estavam ali há muito tempo, então era interessante. E Abel chegou aqui na década de 50, e um pouco depois eles fizeram a abertura. Então, o que eu fiz com isso? Eu espero poder lançar esse livro, que é um livro juvenil, no ano que vem. É para mostrar a história da abertura dessa rodovia do ponto de vista de 2 crianças. Uma é a favor, ele é filho de seringueiro, e outra pessoa é contra, que é o indígena. E eu prontamente quis fazer uma homenagem a um sertanista que infelizmente foi assassinado aqui em Porto Velho, durante aquele massacre do Cinta Larga de uns garimpeiros, acho que 2004, Wilson. E o Apoena Meireles ia fazer intermediação
ele foi assassinado em Porto Velho, com um único tiro, foi trocado de lá, e Apoena. Mas, quando eu fui fazer a pesquisa, descobri qual o significado do nome Apoena, eu me surpreendi. E qual era? Aquele que enxerga longe. E o meu personagem se chama o indígena, a criança indígena, ou um índiozinho, porque eu ainda não estou muito acostumado a sempre falar assim, mas um índiozinho, porque é uma forma carinhosa, de você falar, e ele já com a abertura da estrada. Certamente é uma história juvenil, mas o personagem dá aquela ideia de já ver muita coisa que ia acontecer. Certamente essa colonização do estado de Rondônia, trazendo muita gente do sul, lá sim tinha conflitos agrários, né? Se você lá, reforma agrária tinha que ser feita lá. Aqui não houve reforma agrária. Aqui você tinha terras e você distribuiu terras. Sim. É interessante para quem acompanhou, por exemplo, a história do seu Assis Gomes, de trazendo as pessoas do Paraná para cá, para o território federal de Rondônia. Mas, voltando ao livro, vou falar em índiozinho, porque não vou ser criança indígena, esse índiozinho ele tinha a visão. E quando eu vi que a Apoena é aquele que enxerga longe, eu falei, tá aí. Por isso que te digo, a memória, junto com o jornalismo, com a literatura, para mim é a minha matéria-prima. Mas, às vezes, você vai fazer, você vai escrever, não, eu já escrevi, está pronto, mas você vai publicar, aí vem a questão ali, alguém precisa manter essa história viva, né? A questão da história. Muita gente, algumas pessoas ainda vêm publicando livros, né? Por exemplo, a Fátima Regina fez um livro agora, né? Já publicou, né? Talvez seja até uma dica para você entrevistá-la, né? Então, ela já fez um livro com uma editora, mas a gente tratar dessas histórias, né? Realmente, a abertura da BR-29 ela foi muito impactante, só que nada disso foi divulgado, porque a gente tinha esse processo de desenvolvimento. Tem uma palavra que eu uso no livro, que as crianças, quando ouvem pela primeira vez, falam assim, o que é progresso? O que é progresso? Ninguém sabe o que é progresso. Né? Será que progresso é você invadir uma área e destruir tudo? Então, são reflexões que é interessante, que aí eu deixo um pouco para o jovem pensar. Não vai mudar o processo de Rondônia não vai mudar, mas o que eu trago com esses trabalhos, como eu fiz, por exemplo, a revista Ji-Paraná e Sua História. E antes disso eu fiz os supermercados de Rondônia. Né? Porque as pessoas perguntam assim, eu acho que eu nunca tive tanta lição na vida quanto você ir para uma dessas convenções de supermercados no Brasil inteiro. As pessoas perguntaram assim, como é que é Rondônia? Lá tem índio? Lá tem onça? Como é que fica? E você já tinha cidades totalmente estruturadas aqui. E foi a partir desses comentários que eu comecei a pesquisar melhor sobre Rondônia. Aí descobri que realmente você sobre os supermercados, você não tinha como ter aquele sistema de supermercados como a gente tem hoje, porque você não tinha rodovia. Na verdade, você tinha rodovia durante um período, né? Mas já ali na década de 60 você não tinha como ter. Então a pessoa comprava muita coisa e sempre ia atender pelo sistema de balcão. Né? Então você não podia simplesmente ir como eu faço hoje, compro uma coisa, volta. As pessoas me encontram muito nos supermercados, né? Mas é por causa dessa ligação que eu tenho com os supermercados. E eu escrevi um livro sobre o supermercado. E falando disso, e foi a partir desse livro que eu descobri que a gente não tinha rodovia, que ia ter em 1960. E eu fui buscar. E tem um livro muito interessante que o governo, parece que foi do aquele governador Daniel Pereira, reeditou, chamado Outro Braço da Cruz, que é um livro do Paulo Nunes Leal, que ele conta ponto a ponto como foi aberta essa rodovia. O que eu quero dizer com isso? Essa é a minha missão, de você continuar resgatar trabalhando a história e repassando, porque ela já está. Então, como tem mais gente falando, mas falta muito. Por isso que eu fiz essa comparação, que em algum ponto ela me irrita, que você fica ali Lampião, você fica aquelas coisas todas, e a gente não tem essa questão do Rondon, pessoas pesquisando, porque o Rondon está muito ali. Então, como Lampião ainda há aquela questão, herói ou bandido?
para mim é bandido, mas herói para mim é Rondon. Não só aqui nisso, mas pela a própria vida dele, pelo que ele fez. Pela contribuição, né? E é interessante, Elias, quando as pessoas falam o seguinte, então eu sempre corrijo. Não, quando o Marechal Rondon passou por aqui, eu falei assim, não, o Marechal Rondon nunca passou aqui em Rondônia. Nunca, nesse território aqui, nunca. Mas isso é só uma afirmação provocativa, Wilson. Porque Rondon teve o título de Marechal um pouco antes de morrer. Então, quando ele está aqui, ele era tenente-coronel. Mas isso pouco importa. Não, mas é interessante para as pessoas que estudam a vida de Rondon saber que ele só recebeu o título de Marechal da Paz, né? Então, normalmente é um título que você sempre tem em guerra. Então, um pouco antes de morrer. Caramba. Então, Marechal Rondon nunca passou. Mas ele realmente recebeu o título de Marechal e fez história. Com certeza. Gente, uma verdadeira imersão na história de Rondônia, ampliando aí o seu capital intelectual para você realmente conhecer. Quer conhecer um pouco mais? É só convidar esse rapazinho aqui de 60 anos. Os concurseiros de plantão aí, ó. Os concurseiros de plantão aí que querem estudar sobre Rondônia, sobre a história de Paraná. Vale a pena, tá? Jairo Ardu. Gente, e é interessante mesmo, porque, por força de lei, os vestibulares aqui têm que ter história de Rondônia. Tem que ter. E não é só os vestibulares, não, tá? As provas de concurso ter história de... Aqui há uma lei específica do vereador Edivaldo Gomes que determina que você tem que ter história e geografia de Rondônia nas provas de concurso público. Falando de história agora, gente, vamos falar de história de uma empresa que é pioneira desde 1991 em Rondônia. De Ji-Paraná para Rondônia e Acre é a Jorjão Oxigênio. Jorjão Oxigênio que tem feito um trabalho aí, ó, fabuloso na distribuição de gases medicinais. Sabe aquele ar que está no pacotinho de salgadinho? Que você gosta até de dar aquela explodida, né? Aquele barulhinho. Aquele barulhinho. Tem oxigênio ali, né? Olha, gases medicinais e industriais você encontra em diversos produtos. É na cerveja, é no creme dental. E às vezes as pessoas não percebem. Naqueles produtos que você compra industrializados, todos têm gases. E, gente, às vezes você não sabe a natureza ou de onde veio. É claro que Jorjão Oxigênio trabalha com a IT Martins, mundialmente conhecida pela excelência dos gases ofertados, tanto medicinais quanto industriais. E a Jorjão está presente em Rondônia, é aqui de Ji-Paraná e atende o Acre também. É uma empresa que é pioneira na cidade, que faz um trabalho de missões tremendo, super generosa, salvou muitas vidas aí no Covid. Então, assim, quem é dessa terra, quem é nosso, a gente tem que valorizar, tem que louvar, ressaltar o nome, porque são gigantes aqui do nosso estado. Jorjão Oxigênio. Estamos aqui com o escritor e jornalista Jairo Ardu, contando a história um pouco de Rondônia, trazendo as memórias, né, aquilo que realmente amplia nosso capital intelectual. Mas você também, além de ser um bom escritor, não estou falando pejorativo, um grande escritor, um excelente jornalista, você também tem umas peculiaridades. Você não cozinha muito bem, né? Não, mas uma pessoa de fácil de... Ninguém é faz perfeito, amizade com gente. muita facilidade, né, Ninguém Jairo? é perfeito, né, Jairo? Eu acho que essa questão da perfeição, vocês que me conhecem... É do miojo. Já desses, mas eu só vou fazer uma avaliação, é o seguinte, antes de entrar nisso que você falou assim, de não é fácil de gostar. As pessoas não são indiferentes a mim. Ou elas gostam ou elas não gostam. Realmente é indiferente. Eu conversando, eu também faço um trabalho no Correio Popular, aí o editor lá, o José, falou assim, mas o Jairo, do tempo que ele está aqui, ele já pediu demissão 3 vezes porque ele não suportava ficar com as pessoas na sala. É patrimônio do município. Realmente, eu vejo que há que se ter responsabilidade e valorizar a profissão. Então, às vezes, nós estamos assim, quem me contrata a minha personalidade também, vai junto. Então, essa questão de estar, né? Então, é questão de sempre brigar muito e fazer e ser essa pessoa focada. Porque eu acho que os erros e eu acho que vem de todo mundo, à medida que você vive mais, você percebe as coisas que dão certo e outras que não dão certo. Então, você olha ali e fala assim, gente, não é o caminho. Não é o caminho e é um processo assim difícil das pessoas reconhecerem durante um tempo.
Então, essa é a minha personalidade. Mas você pretende mudar sobre isso? Não, eu pretendo ampliar agora as coisas que eu estou fazendo. Eu fiz 60 anos, certamente pela cronologia, eu vou ter menos tempo de vida, menos tempo Ficou mais profissional. ranzinza? Hã? Ficou mais ranzinza? Eu acho que sim, porque é difícil você... Um velho não por ser isso, ranzinza. por isso que eu vejo que você dá vontade de dizer assim, ó, esses moços, pobres moços, A se paciência soubesse encurta, o que né? eu sei, né? Então, assim, ó, que mensagem você deixa para os jovens? Eu diria, envelheçam. Sabe, para você fazer... Ô Jairo, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você vem já de muito tempo na comunicação, já trabalhou com vários profissionais. Nessa sua experiência, que com certeza você é um mestre para muita gente, para nós todos, você sempre foi, é inspiração para muitos da comunicação. Todo mundo cola no Jairo Adu para saber escrever. De todos os tempos que você passou na comunicação, qual foi a geração assim mais complicada para você ensinar nesse tempo de vida que você tem na comunicação? Deixa só Nesse tempo de vida. Não tá agora que você vai morrer, não. Tá? Não, nesse tempo de comunicação. Não, mas eu até achei que você ia fazer uma pergunta com a pessoa que mais me influenciou aqui. Mas eu sempre gosto de reverenciar isso. E é o João Nunes Freire. O João Nunes, ele tinha um hábito de me convidar para ir almoçar na casa dele, ou jantar, e eu que tomar o café da manhã, e a gente discutia muito jornalismo. Olha o que o Estadão fez, olha o que o Alto Madeira fez. E a gente trabalhava num jornal semanário aqui em Ji-Paraná. E a gente esperava muitas coisas vindo do Estadão para a gente ver, olha, o Estadão errou. E olha, a Folha de São Paulo, quando chegava, mesmo na década de 90, não chegava com essa facilidade que você tem. Mas isso me prejudica. Mas certamente é agora. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu acho extremamente interessante colocar aqui. Eu terminei um trabalho agora para uma cooperativa e resolvi mostrar para um colega de trabalho. Fiz a impressão, mas isso vai dar para responder a sua pergunta. Uhum. E mostrei para ele porque ele trabalha muito bem com fotografia, trabalha muito bem com filmagens, né? Um rapaz muito jovem, muito antenado, diz assim, ó, faça isso, faça aquilo, sabe, muita tecnologia. E eu falei assim, olha, é assim que eu ganho minha vida. E passei para ele o livro, impresso em folhas de sulfite, mas encadernado, né, e dava para ver lá o título. Eu não vou citar só o título agora, porque ainda é um projeto Sim. que vai ser desenvolvido. Mas ele olhou assim como algo do outro mundo. Eu falei, ele perguntou, quanto tem assim? Ele falou assim, não, o número de folhas eu não contei não, mas tem 30 capítulos. 30? Se hoje eu perguntar para ele qual o título, ele não vai saber dizer. Por que eu estou dizendo isso, Elis? As pessoas hoje têm aplicativos, e hoje eu vejo que esses aplicativos que produzem texto... Inteligência artificial. A inteligência artificial, ela tem que ser uma aliada sua mesmo. Às vezes você está deixando o povo preguiçoso, né? Tá. Então, mas por que eu citei esse episódio? Porque as pessoas não falam isso. Simples assim. Porque não faz parte do mundo dele um livro. E qual a diferença de um livro impresso para aquilo que eu mostrei para ele em páginas feitas na impressora? O conteúdo está ali. O livro impresso ou digital é só o meio. O conteúdo está ali. Se você ler o título e fixar e saber, um dia passar assim, esse é um livro que o Jairo fez. Então, isso te responde. Uma geração pouco habituada a ler. E muito menos pouco habituada em saber quem fez, que trabalho teve. Então, assim, mas quanto tempo você fez isso? Por exemplo, eu te respondo, eu estou fazendo pesquisa desde outubro do ano passado, para terminar agora. Então, não é algo assim que você faz. E as informações, né, sempre estão ali. Então, isso te responde. Eu passei um livro que eu terminei para uma pessoa, fiz de propósito, porque um rapaz assim de 29 anos, por aí, 28, mas ele não sabia o que fazer. Eu não posso culpá-lo disso, porque
de repente, as informações deles são muito via digital, ou mesmo computador, você tem um tutorial para você saber. Então, é realmente assim, preocupante, porque às vezes você vai procurar um profissional que escreva, às vezes poucas coisas você não tem ainda, porque as pessoas não estão nisso. Porque as pessoas hoje estão com essa ideia de que se você filma, você faz isso, você já é um jornalista. Não, eu sinto dizer que essas pessoas não são jornalistas, podem até ser, e volto a dizer, por mais que eu esteja aqui perto de 2 influenciadores, mas de alguma forma, essas pessoas também que se dizem influência, o que elas faziam antes? Ela não pode chegar em um determinado momento, dizer para a pessoa sobre isso, aquilo. Então, eu acho que, e realmente influencia pessoas, porque às vezes você força o consumo, força alguma coisa, e muitas vezes força a opinião. Mas é necessário você ter uma base melhor do que vai dizer. Ter conhecimento, né? Agora, Wilson, qualquer pessoa que faça, e como hoje não há obrigatoriedade do diploma, todos têm que ser responsabilizados. Também penso assim. Todos têm que ser responsabilizados. O que nós estamos fazendo aqui, a gente citar nomes, e de alguma forma a pessoa que se sentiu ofendida, não importa se nós somos jornalistas. Eu estou falando como jornalista, eu estou falando com 2 jornalistas. Sim. Mas e se nós fôssemos outras pessoas que viéssemos bater um papo e resolvêssemos fazer críticas a uma determinada pessoa sem usar a ética profissional? É interessante. Então, o meu entendimento que há uma geração, mas essa é a geração deles. Então, quando, por exemplo, pouca gente sabe que o Wilson era ator de teatro, gente. O Wilson era ator de teatro. Não, tu sabia que eu fui um dos convidados para ser ator do filme Bad Maria, né? Aqui em Rondônia, né? Não sabia. Tá vendo? Era para ter ficado menino famosinho, não aconteceu. É interessante isso, é porque cada um na sua época. Eu poderia falar de gente daqui da comunicação, com o Padre Toninho, Alfredo Costa e tantos outros, né? Alcides Paio, né? O que nós temos? Eram pessoas daquele momento. Que assumir a responsabilidade pela sua geração, pelo seu momento. E a gente tinha preocupação justamente de você fazer o melhor, quando a gente imagina assim, hoje, eu não consigo imaginar, por exemplo, a cidade, o município de Ji-Paraná, sem a Rede TV. Eu estava falando para o Wilson, não tem um evento da cidade que a Rede TV não está fazendo. Né? Não comparece. Ao contrário de outras emissoras, que selecionam muito, ao contrário de pessoas que normalmente chegam aqui para trabalhar e não quer sequer saber que cidade é. Sabe? Aqui, por exemplo, nós temos 2 lados, 2 lados da cidade. Primeiro distrito. Mas não existe distrito. Não existe, só o lado norte e o lado sul. Mas quem é que vai colocar isso na cabeça das pessoas, que você não vai falar que você mora do lado de lá, no 2º distrito, você mora nesse distrito, cultural, já, do lado de cá. Como é que a gente vai mudar isso? Vou para o outro lado. Vou lá para o outro lado, tem lá para o 2º distrito, então você já sabe, está indo. Isso é o que a nossa geração fez. Né? Então, a nossa geração ajudou a montar TVs, ajudou a montar rádio, os profissionais, a comunicação foi feito. Mas esse aqui eu não gostei daquilo. A pessoa pode não ter gostado da informação que chegou, mas isso era o melhor que se poderia fazer na época e o melhor que está se fazendo agora. Com excelência, né? Pois é, Wilson, eu acho que isso é o grande legado que a gente deixa. E eu acho que ainda a gente tem muito mais o que fazer. Eu penso o seguinte, que os de agora têm que colar em vocês, na gente, para aprender. Porque com essa onda de influencer, essa onda de que todo mundo pode ir para o digital, eu sei falar um pouquinho, eu sou bonita e posso aparecer, muitas vezes traz comunicação errada, não tem aquele critério de pesquisar, de checar a notícia, simplesmente sai contando uma história que muitas vezes não é realidade, não tem os critérios que são base do jornalismo. Então, é muito fácil chegar diante de um celular, gravar, se sentir jornalista e falar que é jornalista, gente. Falar até papagaio fala, já dizia. Mas os critérios éticos da profissão somente vai ter se colar naqueles que são mais experientes, vai para uma faculdade, vai aprender, porque tem que aprender. Sim, é interessante você falar isso, e vocês que me conhecem, e eu vou falar e vocês vão entender. Mesmo quando a gente produz material para a prefeitura ou para a Câmara, há aquele critério de checar. Se você não checou isso, que rua é essa? Que fato é esse? Chico Limeira que o diga. Mas
você precisa saber de onde você está falando, de onde você está tirando a notícia. Não vai dizer que uma rua foi pavimentada se ela não foi pavimentada. Exato. Ah, mas vai ser. Não, então não coloca. Não coloca. Até mesmo para a comunicação institucional, você tem que ter ética, você vai passar as informações para alguém. Olha, quando você passa a informação, você está tentando convencer alguém. Verdade. E se você tem consciência, você está passando a informação correta. Ela vai receber, mesmo sendo uma comunicação institucional. Então, por exemplo, o que nós temos, se você não sabe ao certo, coloca algo aproximado. Não tente fazer disso, porque é a comunicação institucional, as pessoas vão sentir isso. E eu tenho essa preocupação quando também estou fazendo a comunicação institucional. Né? Não só quando faço esses outros trabalhos de pesquisa. Eu acho isso importante colocar, mas isso traz... E você me pergunta que geração é a senhora? Eu acho que a gente vai passar e essas pessoas vão continuar. Da mesma forma que quando eu chegava perto de outras pessoas, eu ficava assim, gente, será que eu vou ter que carregar? Então, por exemplo, Camata usava aquele gravadorzão, aquela bolsa dele grande. Aquela coisa enorme, né? Então você vai fazendo assim. Então essas pessoas da comunicação que olhavam, nossa, estou aqui do lado dessas pessoas, tipo Darcy Fávaro, né? Que ô Darcy, depois me tornei amigo. Roberto Gutierrez, mesmo com as loucuras dele, mas sempre um grande profissional. Então você vai olhando até você assim, não, vai chegar a minha vez nessa cidade. De você poder trabalhar mais, ter mais reconhecimento. Mas esse reconhecimento, gente, é basicamente o respeito das pessoas. Amém. Sabe? Esse reconhecimento. O trabalho dignifica, né? Pois é justamente isso. E é interessante, gente, às vezes há uma questão que envolve muito, eu até agradeço o Wilson pelas sempre as oportunidades que a gente estava, porque você vai ficando mais velho, ou você vai ficando velho, você envelhece, as oportunidades de emprego, elas diminuem mesmo. É do mercado de trabalho. Mas eu me sinto, assim, muito contente por ainda estar na ativa, né? Na ativa e... aí trabalhando. Pois eu acho que por ausência de uns, me permite ainda continuar. Eu acho que ainda tem muito... Vai continuar muito tempo ainda, meu amigo. Eu tenho muita confiança. Vamos falar agora do nosso... No recadinho da Royal. O recadinho da Royal, que essa semana, somente essa semana, está com a promoção, olha... Imperdível, topíssima. Tá? Fala lá, minha amiga. Cama, mesa e banho, todo estoque de cama, mesa e banho em 12 vezes no 12 crediário vezes? da loja. Acho que eu vou trocar meus lençóis. Acho que eu vou aproveitar, passar lá, dar um up na minha casa, porque no enxoval, porque olha, gente, 12 vezes edredons, cobre-leito, toalhas, diversas marcas. Olha, tudo que você precisa, cortina, almofadas, tapetes, tá tudo, gente, tudo mesmo, com 12 parcelas, parcelado em 12 vezes. Você não pode mesmo a vida que é, comprar, é, né? é agora, Renovar somente essa semana, tudo. tá? Aproveite, não. Até porque eu estou interessado, sou cliente da Royal. É essa agora, a partir de segunda-feira, né? A partir de, então bom a saber. partir de hoje, A né, partir no de caso. hoje, meu amigo. Hoje é Já semana. começou. Na verdade, hoje é a primeira... Sempre aguardando você com muitas novidades e promoções. Estamos aqui com o escritor e jornalista Jair Ardu. Você frequenta a academia, Jair? Você quer perguntar? Não, mas Não, se mas- não frequenta, eu tenho uma dica pra você, que é a Academia Modelo do Corpo Esporte. É a melhor já não, academia eu da vou- cidade. 1000 equipamentos, profissionais graduados, ambiente climatizado, interativo, para você fazer novas Aulas de diferentes modalidades. Coletivas. E tem nutricionista. Sabia, Jair, que lá tem nutricionista que pode fazer aí uma avaliação sua e até um cardápio aí saudável? Uma boa dica, aliás, que tem que ser Só mesmo. trazendo uma informação muito positiva, o nosso amigo Juliano já perdeu 20 quilos. Seguindo ali a Parabéns, orientação hein? nutricional, frequentando a academia, não para ver pessoas, mas praticando treino na prática. É. Se ele for na academia, ele vai querer ver as pessoas. Ele vai, o Jair trocar é contatinhos. Gente, ele vai ficar passeando na academia conversando com as meninas. É justamente, mas com os meninos também, eu não vejo problema, não, é que todo mundo precisa de informação. Mas lembra do que eu falei, que cidades são pessoas? Então, Sim. você imagina você entrar num ambiente que você não conhece ninguém, que você tenta puxar um assunto e as pessoas sequer te dão atenção porque não te conhecem. Verdade. Como é que você conhece? Essa é a melhor parte. É por isso que a gente fala que a academia é bem interativa. Sim,
Parece que não, Jair Ardu, mas nós já estamos aqui há mais de 1 hora conversando contigo. Nossa. E querendo agradecer. O papo é tão bom que o tempo passa e a gente não percebe. E a gente nem consegue falar tudo, né? Não. Que coisa. Você é uma enciclopédia viva de Paraná, viva, né? Esse capital intelectual que você tem de se aprofundar, essa imersão na nossa história, na história de Rondônia, isso é um divisor de águas, principalmente para nós, profissionais da comunicação, mas que deveria ser explorado e aproveitado melhor pela comunidade estudantil, tanto de faculdades quanto de estudantes das escolas públicas particulares aqui de Paraná. Tinha que chamar o Jair para dar palestra sobre história de Rondônia e de Paraná, gente. E a gente quer te nas agradecer escolas. o privilégio que você nos deu hoje de nos honrar com a sua presença aqui e te parabenizar pelos 60 anos completados na última sexta-feira. Parabéns, meu Cara amigo. querido, um cara assim que, olha, gente, conheço. Na verdade, conheço já há tanto tempo, né? A gente sempre brincou muito, trabalhamos juntos, né? E às vezes estamos longe, mas estamos perto. E a amizade nunca muda, né? Sim, eu acho que essa é a amizade verdadeira. Não precisa estar assim, a questão de parceria. Quando eu estava na Câmara, sempre, Wilson, isso aqui, ou Wilson, olha, preciso de uma opinião sobre alguma coisa, me procurava, acho que isso é amizade. Você não precisa estar ali o tempo todo, não. Basta dizer, é amigo, é parceiro. O Jairo, gente, eu não gostava dele. Eu Muita conheço o gente. Jairo há muitos anos, assim. Quando eu trabalhava no Diário da Amazônia, eu achava o Jairo insuportável. Eu falava, nossa, que homem antipático, eu não gostava dele. Aí Quando conheceu? fomos trabalhar juntos na Se comunicação. Gente, virou um amorzão. Obrigado. Eu gosto muito demais obrigado. desse Jairo, aprendo muito com ele. E vou falar, tá? Ele aprendeu a ser melhor, mais carinhoso comigo. Posso falar, né, Jairo? Sim, porque você tem esse dom de chegar e fazer, de perguntar às pessoas como é que estão e tudo mais. Eu sempre vou ser muito tenso. Essa questão de ficar me cobrando, te deixa assim, né? E às vezes você realmente não percebe sentimento de pessoas. Você percebe o seu, mas não da pessoa. E realmente esse contato que a gente teve, e de alguma forma eu falo também da equipe, ajuda a gente a repensar. Eu não tenho problema de repensar. Eu tenho princípios. Esses eu não abro mão. Não muda, né? Princípio Justamente. não se muda. Mas sobre a convivência, eu acho que a gente aprende muito. Porque é uma coisa mais de alma, sabe? Sim. E Acho a que gente teve uma conexão muito boa ali. Se conectou. A gente teve uma conexão, a nossa equipe teve uma conexão muito boa. Que bom. E foi muito bom trabalhar com você. No E período que muito ficamos bom ter juntos. você Eu aqui te hoje no agradeço, nosso Verbaliza. A gente agradeço. vai estar no lançamento do livro também, registrando, Quando for lançar esse acompanhando, livro, fala pra prestigiando. gente. Tá? Sim, eu acho que precisa, gente. Quando vocês abrem espaço para as pessoas que escrevem, especificamente falando das pessoas que ainda escrevem, que se dão ainda o trabalho de buscar uma editora ou que faz o lançamento próprio, dê espaço mesmo. Vocês acho que já trouxeram aqui aquela médica chamada Maria. Você esteve com ela no Cuidando do Servidor. Eu vi umas fotos suas. É uma médica, atende. A história dela é fantástica. Ela Ah, que tem- escreveu ganhou um um livro, livro. ela vai vir. Ela vai Pois vir é, aqui. vê um livro tem que ser simples, direto, sabe? Não é uma escritura, né, que trabalha com uma certa técnica, mas é uma história como tem que ser dita, Coisa pura e fantástica. simples. E o Verbaliza é isso, ele gosta É de história. contar histórias. E nós agradecemos mais uma vez esses jovens senhores de cabelos grisalhos. Obrigado. Cabelos prateados. Prateados. Muito bonito, por E sinal. o Verbaliza vai ficando por aqui, gente. Segunda-feira estamos de volta com muito mais informações para vocês. Recebemos o nosso querido Jair Ardu, jornalista e escritor. Logo, logo, mais um presente literário para toda a população de Rondônia. O melhor de Rondônia aqui com a gente. Beijo, até semana que vem. Beijo, Tô de tchau, bom. gente. Até mais.